igreja. Olhe para o seu irmão, por favor, e diga para ele assim: amar a igreja, denominação, não é pecado. Pecado é falar mal da igreja. Você já ouviu alguém dizer assim que a idolatria é amar a denominação? Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi. Sem preconceito, só por questão de alusão. Não tem para que lhe recriminar de maneira alguma. Mas quantos aqui já torceram ou torcem por um time de futebol? Já torceram ou torcem? Eu levantei logo a minha mão, né? Porque aí o pecado maior é do pastor, não é isso? Glória a Deus. Então Jesus perdoou logo o meu, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu torcia, é porque hoje eu não torço mais, porque eu não acompanho mais. Mas se eu ver em algum lugar de relance, Flamengo contra Santos, eu vou torcer para o Santos ganhar, mesmo sabendo que o Santos está ruim, né? Glória a Deus. Por quê? Porque eu torcia e ainda tenho um sentimento pelo Santos. Mas tem gente que é flamenguista. Tem flamenguista aqui? Dá um glória a Deus bem bonito para Jesus aí, né? Glória a Deus. Ah, não tem, né, irmão? Está todo mundo crente? Amém, né? Glória a Deus. Só o Elvinho, né? Glória a Deus. Elvinho, um dia desse chegou e disse que era flamenguista, né? Aleluia. Mas deixa eu lhe dizer, alguém aqui já torceu ou torce pelo CSA e pelo CRB? Tá vendo aí? Glória a Deus. O pecado do pastor, tá vendo? Glória a Deus, né? Aleluia. Agora deixa eu dizer um negócio, pastor Lucas. CRB, eu vou lhe dar uma camisa do CSA no seu aniversário. Você recebe? Recebe, João Paulo. Pastor João Paulo também, né? João Paulo disse que está amarrado, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Se amarrar, aí o CSA não vence mais nada, né? Já está, né, difícil. Mas veja só, né? Se você torce por um time e o outro torce por outro time, e você vai dar a camisa de um time para o outro diz: não, meu irmão, não. Eu lhe pergunto, se é idolatria? Às vezes, a gente precisa aprender a amar a igreja local como o torcedor ama o seu time. Se você amasse a sua igreja como um torcedor ama o seu clube, você estaria focado em Jesus e não nas pessoas. Olhe para o seu irmão que está do lado, diga para ele assim: as pessoas entram e saem, mas quem tem convicção do que é e da onde está, fica tranquilo. Louvado seja Deus. Tranquilo. Louvado seja Deus. Aleluia. Existe um clássico livro do irmão C.S. Lewis, renomado escritor irlandês, teólogo, professor universitário, outrora ateu ativista, mas se encontrou com Jesus através das Escrituras. Aleluia. E é interessante que ele escreveu um livro, e se você puder lê-lo, certeza de quem é Jesus na sua vida, você não vai temer demônio algum. Pelo contrário, você vai continuar repreendendo ele.
Mas deixa eu lhe dizer, havia um embate entre o demônio experiente, o velho demônio e o demônio jovem. E o demônio jovem olhou para o paciente que estava convertido e estava dentro da igreja e entrou em pânico. Você sabia que o inferno ficou em pânico quando você aceitou a Jesus? Você reconhece que o inferno, os demônios, os principados, as potestades se levantaram, fizeram reuniões e até hoje tem estratégia para tirar você da presença de Deus? E aí o jovem demônio entra em pânico, mas o demônio velho acalma o jovem demônio e explica: calma, que na igreja é o lugar ideal para esfriar um crente. É só a gente usar as estratégias certas. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: o inferno tem estratégias contra a nossa igreja. E é interessante que o demônio mais experiente explica que nessa noite você não vai sair da igreja. Você vai lutar pela sua igreja. Louvado seja Deus. Mas deixa eu lhe dizer algo nessa noite. Aleluia. Parece paradoxo, controverso essa mensagem, porque Mateus 16, 18 diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Então, quais são as estratégias? As principais, que o diabo às vezes usa, e muitas vezes usa dentro de qualquer igreja, inclusive a nossa. Quais? Diga comigo, por favor. Aliás, repita para o seu irmão, diga: focar nas imperfeições dos outros. É a primeira estratégia. A segunda estratégia, diga para o seu irmão, por favor, transformar o membro ativo em degustador de igrejas. E terceiro, diga para o seu irmão, criar divisões dentro da igreja por picuinhas e predileções. Louvado seja o nome de Jesus. Eu começo essa segunda parte da mensagem, primeiro dizendo que o mesmo autor, C.S. Lewis, diz: a estrada mais segura para o inferno é a gradual, a ladeira suave, o solo macio e a estrada sem avisos, perigo. E às vezes nós estamos andando por solos macios, estradas sem marcações de perigo, uma ladeira suave, pensando que nós estamos acertando, quando na verdade estamos pecando. Aleluia. Eu esqueci que o nome dizer pecado hoje em dia, glória a Deus, é religiosidade, né? Se eu disser que pecar é pecado mentir, é pecado roubar, é pecado adulterar, é pecado se prostituir, é pecado fazer isso, aquilo, outro, sempre vai ter alguém na internet que esconde os seus próprios pecados, às vezes piores do que os nossos, para querer romantizar o pecado. Não se romantiza pecado. Pecado é pecado. E para Deus não existe pecado grande, pecado pequeno. Qualquer coisa é pecado. Louvado seja Deus. Mas o diabo tem uma estratégia.
no meio da igreja Batista Hebron, como qualquer outra igreja, aleluia, do Senhor Jesus na face da terra. Foca nas imperfeições dos irmãos. A igreja é lugar de bênçãos. A igreja é lugar de encontro com Deus. Sabe por que eu ainda estou nessa igreja? Aleluia. Não é por causa de A, de B, de C, não. É porque eu ainda acredito que aqui é lugar de bênçãos e milagres na presença do Senhor. É porque eu ainda acredito que aqui eu me encontro com Deus e vejo manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Tem gente se comendo, pessoalmente se amando no Instagram. Hipócritas. Tem casamentos destruídos, pessoalmente e se amando nos Instagrams da vida. Hipócritas. Tem pastores, obreiros, que mostram uma santidade no Instagram, mas ao vivo tem palavrão, tem indecência, tem coisas obscenas, hipócritas. Vamos deixar de viver no Instagram e vamos viver a realidade da vida. A vida não está no Instagram, a vida é real. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui é lugar de pessoas reais, comuns, falhas e imperfeitas. Mas eu não aceito, pastor. Procure outro lugar. Lugar onde você encontre pessoas perfeitas. Lugar onde você encontre pessoas especiais. Que aqui só tem pessoas comuns. Pessoas que são uma farsa. Porque aqui só tem pessoas reais. Pessoas que mentem. Pessoas que às vezes erram. Pessoas que dizem, eu amo meu pastor, mas por trás faz o errado, mas depois se arrepende. Mas o importante é se arrepender, reconhecer que errou e voltar atrás e fazer a obra do Senhor. Olha para o irmão que está do lado e diga: quem fala mal das imperfeições dos outros, esquece que Cristo amou a gente quando a gente ainda era pecador. Meu Deus do céu. Glória a Deus. E diz a ciência humana que quem fala demais do pecado dos outros, quem fala demais dos outros, esconde quem realmente é. Quantas vezes você já me ouviu falar dos outros? Quantas? Eu já tenho tanta coisa ruim dentro de mim para se ajeitar, que eu não preciso ficar aqui falando dos outros. Tiago 1,26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia, é enganoso, e a sua religião é em vão. Aleluia. Pastor, qual é o meu dom? Dom de guardar a língua. É o seu dom. Guarda a língua. E usa ela para abençoar o teu próximo. A ciência humana diz que quando alguém já se levanta reclamando da vida, falando palavras indecentes, falando coisas que não tem nada a ver com a fé, aquela pessoa recebe uma carga hormonal, uma carga emocional negativa, que o dia dela tendem a não dar certo.
Outro sim, quando alguém se levanta naquele dia e já começa a dizer: hoje eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, eu estou com um problema, mas o Senhor é o Deus que pode mudar as circunstâncias. Aleluia. Deus hoje vai ser um dia de fé. Deus hoje, aleluia, o inferno não vai me parar. Deus, eu vou vencer. Você vai vencer. Você vai ter um dia abençoado por Jesus. Abençoe o que você é. Fala isso para o teu irmão que está vindo do céu agora, irmão. Não está nada aqui no esboço. Olha aí para ele e diz assim: abençoe o que você é. Aleluia. Abençoe o seu dia, aleluia. Abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua igreja. Vai dar tudo certo na sua vida. Você crê que vai dar certo na sua vida? Levante a mão e adore a Jesus. Aleluia. Mas o demônio jovem aprendeu com o demônio velho: faça o crente ficar focando nas imperfeições do outro crente. E aí o que é que acontece? Você que era uma bênção, amava a igreja, tinha prazer de estar na igreja, defendia a igreja, até o diabo fazer você enxergar as pessoas sentadas no banco, o dirigente que errou, o louvor desafinado, o som que não prestou, o pastor que nem olhou para mim, os irmãos e as irmãs que não me viram, os sapatos e as sandálias que não é de marca, nem Ipanema é. A hipocrisia dos outros, esquecendo da tua hipocrisia também. O desapontamento com a liderança, essa liderança não presta, e tu presta, infeliz. Tu presta, infeliz. Glória a Deus. Aleluia. Me ajude, Jesus. A visita que não veio, eu sentei para ouvir, dialogar, aleluia, aquelas reuniões que eu fiz na minha casa para falar mal da igreja e do pastor. Procura essas pessoas e vê o que deu. E vê o que foi que deu com elas. Agora procure gente que honra a liderança, honra pastor, aleluia, vive na casa do Senhor, não tem tempo de ficar na casa dos outros para ouvir fofoca, para se meter de fofoca, porque o fofoqueiro não presta. E quem escuta fofoqueiro também não presta. Agora, quem não é assim, ainda está firme na rocha. Vem o que vier, vem a luta que vier, a gente está firme na rocha, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aquele WhatsApp das conversas, os grupos de WhatsApp não oficiais da igreja. O crente espiritual, demônio. O espiritual, demônio. Irmão, vamos fazer um grupo aqui, mas é oficial da igreja. Não, irmão, não, é aquele grupo de oração da gente. Que depois aquele grupo de oração vira o quê, irmão? Vira o quê, irmão? Vira grupo de oração mesmo? Vira aquele grupo que começa a brincar, depois a fazer outras coisas, né? E daqui a pouco, aleluia, o diabo não precisou muita coisa, só precisou fazer você focar nas imperfeições do seu irmão. Ou quem sabe do seu pastor, né? Porque hoje virou uma festa, né? Glória a Deus.
Qualquer escândalo com o pastor, glória a Deus. Aí todo mundo curte, reposta, vai na onda. Meu Deus, eu estou parecendo que eu sou igual também, né? Glória a Deus. Porque você está gostando de ver as pessoas na anarquia, a rebeldia. Estamos numa geração rebelde, numa geração de anarquia, de falsa independência, uma geração que não sabe o que é viver o verdadeiro evangelho, não sabe o que era a Bíblia. Pergunta essas pessoas quantas vezes elas leram a Bíblia e colocaram a Bíblia em prática. Quantas vezes elas estavam na escola bíblica sentando para ouvir o irmão humilde. Aleluia. Olha o ego, olha o orgulho. Vou não ouvir, eu vou ouvir o Zezinho. Não vou não ouvir, porque o Zezinho não tem nada. Eu sou melhor que o Zezinho. Só que o Espírito Santo que habita em ti, irmão, habita no Zezinho também. Em qualquer momento desse, Deus pode usar o Zezinho de maneira poderosa. Isso só mostra a nossa falsa humildade. Aquele sentimento que nós somos humildes. Eu sou humilde. Eu aprendi um negócio, ainda estou aprendendo. Mas tem um negócio que eu aprendi às duras penas. O que, pastor? Que quem é humilde não fala. E se um dia você for falar, se prepare que o que vai vir de prova, de teste, para ver se tu é humilde, não vai caber num gibi. Vai ser prova em cima de prova, teste em cima de teste. Glória a Deus, né? É melhor, a Bíblia diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, a gente focou tanto nas imperfeições do outro, que a gente esqueceu as nossas. E a gente não praticou a palavra. Aos Hebreus, aleluia, capítulo 12, versículo 1 a 3, diz a Bíblia: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Nessa noite, que todo embaraço seja repreendido na minha vida, na sua vida, meu irmão. Aleluia. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aleluia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Louvado seja Deus. É com paciência que a gente chega lá, irmãos, olhando para quem? Para o pastor Elvin, é? Não, irmão, se você olhar para mim, você cai. Glória a Deus. Aleluia. Porque vai ter um momento que você vai olhar para mim e vai dizer: o pastor hoje não está bem. E eu sou ser humano igual a você. Glória a Deus. É uma conta que não fecha. Louvado seja Deus. Se o pastor está rindo, então o pastor está brincando. Se o pastor está sério, o pastor está com raiva. Aleluia. Se o pastor andar de terno novo, está com dinheiro. Se o pastor andar de terno velho, está pobre. Glória a Deus. E na boca e no coração e na mente do ser humano, o pastor nunca vai ser unânime. Olhe para o seu irmão e diga para ele: pastor nunca vai ser unânime. Nunca. E nós estamos aqui para servir ao Senhor e servir à igreja. E a todos quantos quiserem dizer assim: pastor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor.
E eu vou dizer com todo prazer e honra, estou à disposição. Aleluia. Às vezes Deus permite balançar a videira, a figueira, e assim como qualquer outra igreja, Deus permite balançar a Igreja Batista Hebron. Para quê, pastor? Para ver como é que está a nossa fé. Para ver o que é que nós queremos. O que é que nós realmente queremos. Porque, meus irmãos, assim como em qualquer outra igreja, se a gente focar nas imperfeições dos nossos irmãos, nós cairemos. Nós lutaremos contra. A pior luta de uma igreja não é fora, é dentro. É quando você recebe o beijo de Judas, sabendo que ele vai lhe trair. É você investir em alguém, sabendo que lá na frente esse alguém vai virar as costas para você. Ser pastor, às vezes, é cuidar, restaurar casamentos, restaurar famílias, e lá na frente não ser valorizado por elas. Algumas vezes. E aí o que faz um pastor continuar firme e forte? O seu amor por Jesus e pelas almas. Porque nós não estamos aqui, o pastor, como a Bíblia diz, nós não estamos aqui apenas por estarmos. Estamos aqui para tentar levar alguns conosco para o céu. Louvado seja Deus. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz assim, em Hebreus, eu já vou terminar por conta das horas: considerai aquele que suportou as contradições dos pecadores, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Às vezes nós encontramos pessoas desanimadas, mas não por conta das lutas, mas por conta de conversas. Por conta de ouvir pessoas mal intencionadas. Louvado seja Deus. Cuide da sua igreja. Ame a sua igreja. Porque a parte 2 e 3 dessa mensagem eu vou deixar para a próxima terça-feira. Se porventura você achar que essa palavra está sendo muito pesada para você, meu amado irmão, eu não quero que você quebre sua comunhão com Deus, fique bem à vontade. Mas o objetivo disso aqui é discipular a igreja. Porque a igreja precisa, às vezes, de um momento mais íntimo. Um momento em que a gente vai abrir algumas coisas que a igreja não sabe, mas vai saber. Vai saber para quê, pastor? Para abrir os olhos. Às vezes para você pedir perdão a Deus. Porque você vai ver que algumas vezes você lutou contra a sua igreja. Lutou contra o seu pastor. E pecou. Mas, graças a Deus que nós estamos no tempo da graça. Pecou, se arrependa. Que tem perdão de Deus para mim e para você. E se você não pecou, continue como atalaia. Deus precisa de atalaias na igreja. Quem são as atalaias da igreja, pastor? Pessoas que amam Jesus de verdade. E pessoas que amam Jesus de verdade amam a igreja. Defendem a igreja e não abrem mão de lutar pela sua igreja. E eu declaro em nome de Jesus que todo empecilho, toda ação maligna contra a nossa igreja está sendo desfeita e destruída pelo nome poderoso de Jesus. E se acalme, meu irmão. Continue adorando a Jesus.
Continue amando a sua igreja e servindo a Jesus na sua igreja local. Não é idolatria, é história. Igrejas centenárias são centenárias porque até hoje tem gente que ama a igreja, que diz assim: eu sei que isso é errado, eu sei que aquilo foi errado, eu sei que tem gente errada, mas eu amo a minha igreja. Foi Jesus, foi lá que Jesus me salvou, foi lá que Jesus me transformou, foi lá que eu fui transformado, que Jesus me pegou de jeito e eu só saio de lá para a glória, não é assim? Tem gente que diz assim, glória a Deus. Por causa dessas pessoas, tem igrejas de 50, de 100, de 120 anos de existência. Nós iremos completar 20 ano que vem. Glória a Deus. Aleluia. E que Deus continue levantando atalaias para que essa igreja tão séria, tão amada, tão respeitada do lado de fora, continue 20, 30, 40, 50 anos. Quem sabe chegar a 100. Eu não vou conseguir chegar, né? A 100 anos eu não vou conseguir. Mas alguém aqui vai chegar aos 100 anos. Ou a geração de quem vem de você vai chegar nos 100 anos da Igreja Batista Hebron em Alagoas. E quem sabe nesses 100 anos não vai estar só em Alagoas, vai estar no Brasil, quem sabe no mundo. Louvado seja Deus. Mas alguém fez essa história continuar. E que Deus coloque temor dentro do coração de cada um de nós. Coloque sentimento de apego, de pertencimento. Que a torcida do Flamengo, que a torcida do CSA, do CRB, seja um exemplo para todos nós. De que amar também é cuidar. Amar é zelar. Amar é se sentir família. E que continuemos dizendo que somos mais que uma igreja, uma família em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Domingo tem mais, vai ser uma grande bênção, mais um culto evangelístico. É você e mais um para Jesus, vai ser uma grande bênção.